Olá, olá, inovadores e inovadoras, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao ImpulseCast. Eu sou Rodrigo Paulilo, eu sou fundador e CEO do Grupo Rede Mais, empresa que está por trás do ImpulseCast e do Impulse Fórum. O ImpulseCast é um movimento de conexão ali com mentes brilhantes, com grandes empreendedores, líderes visionários, que a gente traz cases especiais e está conectado ao Impulse Fórum. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. E hoje estamos aqui para começar uma websérie super especial que a gente vai falar aqui com grandes lideranças, grandes referências que participaram do Congresso Global de Empreendedorismo, Global Entrepreneurship Congress, GEC. Esse evento foi realizado de 2 a 5 de junho em Indianápolis, nos Estados Unidos, e ele é uma organização do Global Entrepreneurship Network, uma organização global que está presente em mais de 200 países e anualmente cedia esse congresso, que é o maior do mundo e que tem ali, esse ano especificamente, em Indianápolis, esteve presente mais de 3 mil pessoas de 140 países com conteúdos incríveis. E a gente está reunindo nessa websérie as lideranças brasileiras que estiveram presentes nesse evento, para que todos nós, da nossa comunidade, possamos aprender, trocar experiências e vivenciar com quem está fazendo a diferença no empreendedorismo no Brasil e no mundo. Então, gente, esse é o primeiro episódio do ImpulseCast, ligado ali à websérie do Congresso Global de Empreendedorismo, e a gente vai trazer ali pessoas de diferentes perfis. Então, no nosso congresso, a gente teve, por exemplo, fundadores de startups, policymakers, né, que são aqueles que são líderes de gestão pública, líderes de ecossistemas a nível governamental. Também os ecosystem builders, aqueles que são fomentadores do ecossistema, as organizações de suporte a todo o ecossistema dos países que fazem parte dessa rede global, os investidores, os pesquisadores. Então, a gente tem ali uma miscelânea de atores desse ecossistema de inovação que a gente está presente. E aqui no podcast não será diferente, teremos episódios voltados para cada um desses públicos. E, claro, a gente não podia começar com outro público que não fosse o público dos founders, dos fundadores. A razão de existir de todo o ecossistema de empreendedorismo e de inovação são os fundadores. Então, a gente vai conversar aqui, bater um papo super bacana com 3 lideranças, né, que vão trazer para vocês vivências, dicas de quem está atuando a nível global e qual foi a experiência, o que é que eles trazem de aprendizado, de vivência do Congresso Mundial de Empreendedorismo, que aconteceu ali há poucos dias atrás. Então, aqui é o primeiro encontro dessa turma que esteve presente em Anápolis, e muito prazer, muita honra. Queria convidar aqui ao nosso podcast a Bia Santos, a Carol e o Verivaldo, o Veri. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, gente. Então, vamos lá. A gente, para começar, é muito importante a gente conhecer vocês, né? O nosso público aqui, conhecer o que é que cada um faz, qual é o negócio que está por trás, o que é que motivou ali vocês a empreenderem a nível global. Então, vamos começar ali uma rodada simples, rápida. Quem quer começar? Carol, Bia? Eu posso começar. Meu nome é Carolina, né? Eu sou baiana, mas morei muito tempo no Vale do Silício. Inclusive, hoje estou aqui no Vale do Silício. Eu comecei minha jornada trabalhando com rádio e televisão. E por eu estar aqui, morando aqui nos Estados Unidos, no Vale, eu transicionei para tecnologia. Comecei a trabalhar em pequenas empresas, trabalhei em algumas grandes empresas, em startups que deram certo, outras que não deram tão certo. E é isso. Eu sou fascinada por esse mundo de inovação e tecnologia e hoje estou na Bahia, né? Hoje eu moro na Bahia e fico fazendo essa ponte, tentando conectar esses dois mundos. Maravilha. Vou seguir aqui, então. Super prazer, obrigada pelo convite para o ImpulseCast, fiquei super feliz. Muito bom aqui revê-los, né? Depois da nossa experiência lá no DIC, então foi muito bom. Bom, eu sou a Bia Santos, sou fundadora da Barcos, atual CEO. A Barcos é um negócio de impacto social, uma startup que tem como grande objetivo apoiar as pessoas, né, a melhorarem sua relação com as finanças. Então, nosso foco é educação e inclusão financeira. E o meu caminho empreendedor, ele é um pouquinho
diferente, né? Na verdade, eu já comecei a minha vida profissional empreendendo. Então, eu estagiei e empreendi. Eu brinco assim que foi algo que realmente tocou muito, né? Fez parte e é parte do meu propósito de vida. Então, meu primeiro contato com esse tema foi ainda durante o ensino médio. E anos depois, na faculdade, eu decidi começar o meu próprio negócio. E com um grande objetivo de impactar a vida das pessoas e conseguir equilibrar, né, tanto um negócio sustentável financeiramente, que é super importante, mas também com impacto social positivo. Então, trabalho com isso, né, ao longo dos últimos 9 anos. Mas minha base, né, vem da administração, me conecto também com a área da educação, com a área de história, então estou sempre, acho que também, né, de alguma forma conectada a diferentes áreas de conhecimento, com diferentes pessoas. Eu acho que isso que faz enfim, tudo isso funcionar, né? Então, muito bom estar aqui com vocês. Márcio, deixa eu finalizar aqui então. Meu nome é Verivaldo, Veri, para quase todo mundo. Cara, minha jornada de empreender começou ainda na faculdade. Eu acho que a gente conversou muito sobre isso lá também, de começar muito cedo e no sentido de ter uma benção de uma ignorância de não saber que era tão complicado e mesmo assim se virar para fazer, né? Começamos a Cubos, eu, Davi, Pires, José Messias, ainda na faculdade, primeiro, segundo ano de faculdade, eu em São Paulo, eles em Salvador. Já conhecia o Juninho, né, José Messias, de competição de robótica, a gente competia junto, né? Então foi um ambiente de tecnologia que a gente sempre viveu desde o ensino médio, assim. A faculdade tinha desafios um pouco diferentes do que eu queria, vamos dizer assim, então empreender foi um pouco natural, a vontade de querer fazer algumas coisas. Então a gente começou a Cubos como uma software house, na época a gente não sabia que existia esse nome, nós prestamos serviço para ter dinheiro para investir nas nossas ideias, assim. E nos últimos 10 anos, tem 13 anos de Cubos, mas nos últimos 10 anos a gente conseguiu lançar aí 10 startups diferentes. A gente conseguiu vender aí, fazer o exit de 5 delas até agora. Tem algumas aí tracionando de áreas muito diferentes, desde entretenimento aí. Acho que quem vai em evento no Brasil, em alguns outros países, o Rock in Rio, que usa lá a Zig, a gente fundou a Zig, até sistemas hoje de IA voltado à educação e voltado a time de relacionamento com o cliente, né? Então a gente, enfim, faz um monte de coisa. Hoje eu cuido do grupo, né, que tem as startups e tem outras empresas dentro do grupo, muito focado em tecnologia mesmo aplicada, mesmo a dores assim, que a gente observa no mundo. E é isso, veio dessa paixão de querer resolver problemas e achar gente legal em volta com essa mesma perspectiva, nascendo em Salvador, de Salvador, com várias pessoas no mundo agora, em vários lugares, mas com essa origem baiana, assim. Muito bacana, gente. Não sei se todo mundo aqui percebeu a diversidade, né, de caminhos e cada caminho aqui tão único, né, e especial, né, mas todos aqui com um viés muito global, né, todos já pensando grande, interagindo global, vivendo global e fazendo parte de um ecossistema. Não sei se vocês se atentaram ali ao que o Velho falou, viu? São 10 startups já criadas e 5 exits. Então, eu quero ver aí quem conhecer uma taxa de sucesso tão boa como a da Cubos aí, que apresente aí, porque eu quero conhecer, viu? O time é bom. Muito bom, turma. Parabéns aí pela trajetória de cada um de vocês. Foi muito bom viver ali essa jornada juntos na Indianápolis. Estivemos lá durante o Congresso Mundial e esse é o motivo que a gente está aqui nesse podcast. Eu já estive nesse evento em outras iniciativas, em outros momentos, e me tornei embaixador do Congresso Mundial de Empreendedorismo nessa edição. E uma das minhas missões era trazer um público bacana, né, que pudesse somar o evento, que pudesse trazer muita coisa também para o nosso país. E muito grato aí que a gente pôde se encontrar e viver essa experiência juntos. E foi a primeira vivência de cada um de vocês, se eu não me lembro, se eu não estiver enganado aqui, acho que foi o primeiro Congresso Mundial de Empreendedorismo de vocês. E eu acho que a primeira pergunta que eu queria trazer para cada um foi como foi essa experiência, né? Como era a expectativa pré-evento, o que foi a realidade que vocês sentiram lá, né? O que foi a experiência do GEC, né? Do Global Entrepreneurship Congress, para cada um de vocês. Fique à vontade aqui não tem muita cerimônia, quem quiser começar, fica à vontade para falar. Eu posso começar dessa vez, fazer como contrário, se for o caso. Eu sou uma pessoa que evito muito evento, particularmente eu não gosto de evento.
inventei de empreendedorismo principalmente por alguns motivos, assim. Mas e quando você falou comigo, o motivo que eu aceitei é muito conectado à competição de robótica, que coisa. Porque minha primeira competição de robótica foi internacional, né? Foi na China, em 2008. E o mais legal, fora que a competição de robótica é muito legal em si, né? As competições de tecnologia são muito legais, mas a possibilidade de você ver gente de tantos países diferentes, isso me atraiu muito nesse evento. Então, minha expectativa com relação a conhecer gente de países diferentes, com perspectivas mesmo diferentes, né? Pô, a gente conheceu gente de Bermudas, Togo, Reino Unido, Alemanha, enfim, de muitos lugares muito diferentes, né, falando de empreendedorismo. E eu não tinha essa oportunidade de falar de empreendedorismo com uma diversidade tão grande assim, né? Então, minha expectativa era alta com relação a isso e baixa em relação a eventos de empreendedorismo em geral, porque acaba tendo formatos meio parecidos. E o que me surpreendeu positivamente foram duas coisas assim que me marcaram. Realmente a diversidade de países traz uma riqueza que, por mais que você lembre, quando você vive, é bem mais legal do que você espera, né? As experiências de vida que as pessoas falam, as coisas que você concorda e discorda, é muito marcante. E outra coisa que me marcou muito foram os brasileiros. Assim, me marcou profundamente, assim, os momentos que a gente não estava para conversar. Você falou até aí, pô, tem uma parte de policy makers e tal, pessoas assim de partidos diferentes. No Brasil, um momento que quase não se dá para conversar, todo mundo absolutamente conversando sobre qualquer tema. Então, a gente sentava e conversava, concordava e discordava de uma forma muito construtiva. Isso me marcou muito, assim, a potência que a gente tem e o intelecto que a gente tem, né, no Brasil. Nós éramos pessoas muito diversas, de lugares bem diferentes do Brasil, conseguindo debater e conversar em momentos muito ricos. Assim. Então, sempre que eu vou para fora, quando a gente fala de Brasil com brasileiros, sempre tem uma coisinha nova que é legal. Assim, isso me marcou muito. Boa. Vou seguir, então, aqui a lógica inversa agora. Eu concordo muito com o Vério, assim. Acho que a gente conversou bastante, né, sobre o quanto essa diversidade, ela traz um brilho diferente, assim, porque acho que a diversidade, ela é o grande potencializador, né, é a força motriz da inovação, no fim das contas. E, então, eu saí do evento, né, muito inspirada. Primeiro, percebendo que acho que mais do que fazer negócio, né? Porque eu acho que o founder tem muito essa perspectiva. Normalmente a gente está no dia a dia da empresa, tocando BO à beça, né? Várias coisas acontecendo. Então, às vezes com time em outros lugares, né? Enfim, mais de uma frente de trabalho. Então é difícil, né? O nosso dia a dia é muito difícil, tem muita coisa rolando. Então, os eventos, né? E eventos como esse, especialmente, eles fazem com que a gente saia um pouco do nosso dia a dia conturbado e a gente consiga se inspirar e levar um pouco do nosso trabalho para fora da casa, né? Então, eu acho que esse momento ele é muito importante, assim, de inspiração mesmo, de conexão com o que outras pessoas estão fazendo, de troca, de insights. E eu acho que esse evento ele trouxe muito, né? O congresso ele trouxe muito essa perspectiva. E a inovação ela vem exatamente dessa diversidade. Então você sai inspirado e afim, né? Percebe primeiro, acho que você consegue valorizar mais o seu trabalho, porque muitas vezes exatamente por a gente estar no dia a dia, né? Ali envolto de problemas para serem resolvidos, a gente acaba, enfim, conturbado mesmo com tanto de coisa que a gente precisa fazer. E ao mesmo tempo olhando para o tanto de coisas a mais que ainda a gente consegue, né, dar conta, assim, que ainda conseguem ser feitas, sabe? Então, eu acho que eu saí muito com esse sentimento gostoso, assim, sentimento bom de que a gente já fez muita coisa, mas ainda tem muita coisa boa para ser feita e que é exatamente essa diversidade que traz todo o potencial que a gente precisa. Então, acho que foi um momento de muita inspiração mesmo, assim. Foi realmente muito incrível. O legal, Bia, é que você não só saiu inspirada, como você também inspirou muita gente, né? Para quem não sabe ainda, mas a Bia foi convidada também a ser palestrante, ela participou de um painel, deu um show, representou lá em altíssimo nível o nosso país, né? Mostrou ali a cara do empreendedorismo brasileiro, carioca, né?
e de impacto social nesse viés. Então, parabéns aí também pela sua brilhante participação, que certamente quem te ouviu está falando essa mesma coisa que você está falando aqui agora em vários cantos do mundo, né? Aquela menina ali jogou duro. Concordo plenamente, viu? Eu estava lá, eu assisti a apresentação da Bia, o painel dela foi excelente, mas ela brilhou, ela realmente foi a estrela do painel, foi incrível, foi muito interessante ouvir a importância de investir no empreendedor jovem, né? De ouvir o empreendedor jovem. Eu acho que todo mundo sai muito inspirado da fala de Bia e dos painéis em geral que tiveram lá no evento. No meu Conta caso, mais, Carol, um pouquinho aí mais do que você sentiu, do que você percebeu aí desse evento. Eu sou o oposto de Veri, viu? Eu amo o evento. Então, quando o Rodrigo mencionou sobre o evento, na época eu estava pensando, poxa, eu vou estar em que cidade, né, que eu vou estar? Vou arranjar um jeito de encaixar a conferência, né? Porque, para mim, eu acho que esses espaços são maravilhosos. São momentos de troca, né? Você conhecer pessoas de outros países, pessoas que estão empreendendo de outras formas, conhecer essas trocas que acontecem. Eu gosto muito, realmente muito, de participar de eventos. Eu fiquei muito surpresa com o evento de Indianápolis, porque eu já tinha participado, sempre participo de muita coisa, mas eu achei ele diferente. Eu achei o jeito como as pessoas se conectaram diferente. Eu gostei muito do setup dele, das sessões em volta, e daqui você sai de uma sessão, você está jogado no meio de networking, tendo sempre a oportunidade de conversar com alguém de outro país, até com as pessoas da nossa delegação. Eu achei que foi realmente um evento de excelência, se não foi um dos melhores que eu já participei. Agradeço a você, Rodrigo, pelo convite. Eu achei muito interessante a quantidade de delegações africanas. Gostei muito das trocas que eu tive com eles, tentar entender exatamente o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo. Eu acho que a conversa com os policymakers é uma coisa muito interessante para quem está em qualquer aspecto, né, desse ecossistema de inovação. Eu acho que a nossa delegação também foi muito diversa, muito interessante, gente de tudo que é canto do país, cada um realmente fazendo alguma coisa diferente nesse mundo de empreendedorismo. E gostei muito das pessoas, viu? Eu achei assim o nosso grupo, nossa, que excelente. Depois estava pensando, nossa, eu amei todo mundo. E uma coisa que eu aprendi já tem algum tempo, quando eu faço parte desse tipo de eventos, desse tipo, de qualquer tipo de networking, é o follow-up. E depois realmente procurar manter essa conexão, porque na hora a gente conecta e conversa, troca umas ideias e fica naquela. Aí depois eu vou falar com essa pessoa e não fala. Então, esse mês agora eu estou aqui fora, mas no mês que vem eu já começo a trabalhar e tentar encontrar com todo mundo, continuar essas conversas, né? Porque a gente aprende muito um com o outro. Eu acho que é isso. Eu acho que esse evento foi incrível. Gostei muito de estar ali, de participar de várias sessões, de ouvir o que as pessoas estão falando. Acho que está tendo uma certa inquietação sobre inteligência artificial, o que está acontecendo no mundo, como as empresas e os empreendedores estão tentando se virar. A nível de investimento também foi muito interessante. Eu participei de todo tipo de sessão. Eu não fiquei participando só da sessão que eu achei que fosse boa para mim. Participei de algumas sessões que eu achei, poxa, eu quero entender um pouco mais sobre isso. Então, foi um evento riquíssimo, riquíssimo mesmo. Muito legal. E olha quem está falando é Carol, que está aí há mais de 30 anos ali vivenciando o principal caldeirão, né, de inovação e de empreendedorismo no mundo, com muita diversidade, né, que é o Vale do Silício, tem gente de tudo que é lugar, de todo tipo de organização, e certamente ali já bebe dessa fonte de inspiração, de diversidade, de grandes encontros e meetups, que talvez não sejam de eventos globais, mas num contexto global muito forte, né? E aí, Carol, até trazer um pouquinho, aproveitar, né, sua vivência americana, né, você que está aí há bastante tempo, né, está e não, né, está também aí há muito tempo. O que é que você traz ali de vivência sobre até o próprio mercado americano, né, como founder, como eventos americanos e até um comparativo leste-oeste, né, o lado
do Vale do Silício, ali a Califórnia e outros polos de inovação que existem nos Estados Unidos. Como é que você percebeu isso dentro do contexto do GEC, né, do contexto do Congresso e dessa experiência pretérita e gerar o conhecimento também? Somente, eu acho que essa semana mesmo, eu estive, semana passada, né? Já acabou a semana. Eu estava em outro evento aqui na Califórnia, que foi o Plug and Play, né? Que é um evento também sensacional, mas tem uma outra proposta, né? E depende muito do que está acontecendo. Tem eventos que é mais voltado quando o founder está chegando para procurar investimento, ou então procurar um piloto, ou procurar trabalhar com empresas, né? E eu acho que é isso. Eu acho que o GEC ele foi diferente nisso. Eu vi que as pessoas estavam procurando se conectar, entender e aprender. Então, eu acho que esse foi o grande diferencial, que é essa conexão e essa busca de tentar entender o que é que o outro está fazendo. No mundo de empreendedorismo, eu estou muito nova ainda no Brasil, né? Eu fiquei mais de 30 anos morando na Califórnia e agora estou morando em Salvador. Eu estou tentando entender e às vezes eu fico pensando, nossa, tem tanta coisa boa acontecendo, tem tanta gente com... As ideias são inovadoras, às vezes a gente fala, brasileiro é mais criativo, mas é mesmo. E eu acho que, não sei, talvez porque a gente tem que driblar tantas coisas a nossa vida inteira, independente da sua classe social. No Brasil você está driblando 1000 coisas, que talvez a gente se movimente na nossa mente de uma forma diferenciada, né? Então, eu estou muito interessada em entender mais sobre o empreendedorismo brasileiro, baiano. Estou tentando fazer um pouco dessa ponte, de trazer ideias de startups da Bahia aqui para a Califórnia. Tenho conversado com as pessoas aqui para ver o que a gente pode fazer, mas é isso. Eu acho que, a nível de evento, a grande diferença que eu percebi foi essa busca pelo entender o que o outro está fazendo. E eu realmente nunca percebi, e nunca estive, já tive em grandes eventos, tipo CES da vida, o ICTFL, que é mais voltado na área de EdTech, que eu faço parte, né? Mas esse evento trouxe muitas alegações mesmo do mundo inteiro. E essa troca eu achei foi muito forte para mim. Participei de uma sessão mesmo de investidores que eles fizeram uma brincadeira e dividiram a gente em grupos e deram para a gente um dinheiro fictício, 3 startups fictícias. E estava todo mundo ali, não eram só investidores que estavam participando, não, era policymakers, eram investidores, eram fundadores, pessoas do ecossistema em geral. E todo mundo ali, debatendo aonde é que a gente vai investir, até quem não entendia, mas ouvindo o outro, e como a gente estava trabalhando com pessoas de outros países, eu estava tentando entender, poxa, por que ele está pensando nisso? Por que essa startup aqui de AI para área de medicina não é tão interessante para ele? Por que ele está focado nessa outra de energia? E as pessoas estavam debatendo e conversando como se tivesse realmente dinheiro de verdade e startup de verdade ali. Aquilo ali foi um aprendizado, sério, sessão pensando, meu Deus, olha só. Eu acho que é isso, eu acho que foi um evento de aprendizado, mais do que somente um evento de conexão. Muito bom, muito bom. E já indo para uma segunda rodada aqui de conversa, até para trazer um pouco de contexto para quem está assistindo a gente, né? O evento ele tem um grande palco gigante, que ele tem ali os principais nomes, e a gente teve ali o Mark Cuban, grande empreendedor serial, assim, inspirador. Teve também ali o Brad Feld, né, que é o fundador da Techstars e tantas outras coisas, um papo ali de conteúdo sobre empreendedorismo, assim, importantíssimo ler, inclusive, o Brad Feld, né, como uma grande referência. Mas o grosso do evento aconteceria no Gen Village, né, que é um centro ali, um espaço central que as pessoas faziam conexões, networking, em volta desse centro tinham as salas com conteúdos ali simultâneos, e essas salas elas estavam distribuídas especialmente por trilhas, e as trilhas alocadas pelos interesses e expectativas de cada stakeholder, de cada player, né? Então, quando você se inscrevia no evento, você dizia se você é um founder, um investidor, ou um policymaker, etc., você era meio que direcionado a escolher ali as suas opções, e claro, não é daquilo que te interessa e que você poderia ir dentro do seu perfil, mas você tinha liberdade de escolher outros conteúdos simultaneamente. Então, tinha essa riqueza
apesar de ter um foco ali, cada espaço tinha um foco ali prioritário, você tinha ali uma diversidade e pluralidade de atores presentes na mesma sessão. Então, achei muito legal aí o que a Carol já trouxe de uma sessão que ela gostou muito. Vou abrir agora para a Vera e para a Bia também, trazendo um pouco do que mais vocês aprenderam e que é legal para os fundadores brasileiros, né? Os empreendedores inovadores do nosso país que não puderam estar presentes nesse evento agora. O que a gente pode levar disso daí e trazer aqui para a nossa realidade no nosso país? Boa. Vou puxar aqui então, Veri. Olha, eu sei que pode soar um pouco diferente, mas eu acho que o meu maior aprendizado e o que eu acredito, né, que seria o maior aprendizado para o Brasil é que o Brasil já está fazendo muita coisa boa. E eu acho que ter a conexão, né, com outros empreendedores e, inclusive, a gente está falando de policymakers, né, a gente está falando de, enfim, pessoas que estão fomentando o ecossistema de empreendedorismo no mundo, né, em diferentes países. Quando a gente se conecta, a gente percebe que o Brasil, ele está bastante à frente de muitas dessas soluções, assim. Claro, né, olhando para países como o nosso, que estão no processo de desenvolvimento, né, com uma história tão complexa, a gente não vai conseguir uma solução, né, que é a bala de prata, que vai resolver todos os desafios. Então, não tem como a gente ter essa expectativa, mas eu percebi o quanto aqui a gente já tem, né, a gente já prioriza essa conexão público-privada, né, com o terceiro setor, com a sociedade civil, o quanto a gente tem programas incríveis, né, e aqui eu queria trazer, inclusive, vocês vão ter a oportunidade de conversar com o time do Sebrae, que recebeu uma premiação também como uma referência, né, global em apoio a empreendedores. Então, a gente tem o Global aqui presente em todos os estados, o Sebrae presente em todos os estados brasileiros, né, apoiando empreendedores da ponta ali. A própria Barcos, ela foi apoiada pelo Sebrae no início, com o programa Impacta, que é focado em negócios de impacto social. Então, a gente percebe o quanto o Brasil está à frente e ele tem desenvolvido soluções, mesmo com pouco recurso, mesmo com muitos desafios de base, mas a gente tem desenvolvido soluções que têm impactado muitas pessoas, né? E eu acho que o grande desafio, e é um desafio não só nosso, mas é um desafio de todos os países que enfrentam uma desigualdade muito grande, é conseguir criar soluções que tenham um impacto profundo, né, que resolvam problemas reais, mas que ao mesmo tempo consigam ser escaláveis, né? Porque a gente está falando de países que têm milhões de habitantes, né? O Brasil tem aqui mais de 200 milhões de pessoas, então a gente precisa de soluções que comportem essa quantidade de gente, né? Então, olhar para soluções em escala, né, é o que a gente faz muito aqui na Barcos também, sempre pensa em soluções com níveis de profundidade em escala que consigam dar conta de problemas grandes. E eu percebi o quanto o Brasil ele tem bons exemplos, uma galera boa aí que está fazendo, né, isso acontecer. Então, claro, como eu disse, eu saí muito inspirada e com muitas ideias novas, mas acho que nada que o Brasil já não tenha, como pelo menos startado, né, o que a gente já não tem aqui, bons exemplos de programas que fizeram acontecer. Então, eu queria falar para os empreendedores que estão começando, para quem está ouvindo a gente, de acho que tirar um pouco dessa lógica de que a solução vai estar sempre do lado de fora, né? Vai estar sempre em outro país, vai estar sempre em outro ecossistema. Acho que a gente tem que estar nesses ecossistemas exatamente para perceber e para se vangloriar mesmo, e para ter orgulho de todas as coisas incríveis que a gente tem aqui dentro do nosso país. Então eu saio muito com esse sentimento, sabe? De olhar para fora e dizer, caramba, quanto mais eu olho para fora, mais eu vejo que a gente não tá longe não, né? A gente está aqui à frente, né, e pioneiro de muitas dessas possibilidades, né, desse futuro que a gente está construindo. Meu aprendizado é muito no que a Bia falou, mas vou tentar ir para um outro caminho aqui, só para dar 50 centavos a mais aqui de algum outro lado. De fato, assim, quando você tem contato com outras vivências de outros países, quando você até para outros estados, você vê assim, opa, não estou tão atrás assim, né? Eu tenho essas qualidades aqui que também me destacam de alguma forma e tudo mais. Então, eu peguei algumas horas a gente contando, ou a Bia contando a história dela para alguém, observando, assim, conversando com alguém novo, ou eu contando uma coisa da Cubus, algumas coisas que aconteceram, como as pessoas paravam para ouvir e ficavam até surpresas com as coisas que a gente tinha
feito, assim, que quando você está no dia a dia, parece que, não, eu só fiz isso aqui, sabe? Eu só fiz essa batalha que eu venci de todas as outras que eu já perdi ou que todas as outras que ainda tem por vir. Mas uma coisa que me chamou a atenção, aí falando em Sebrae, falando tudo isso, é que muitas vezes a gente, e até nesses ambientes também, lá, a gente está falando muito de investir em empreendedor, olhando muito essa figura do cara que vai fazer um unicórnio, sabe? De alguma coisa de tecnologia, mas, velho, quantos empreendedores tem no Brasil, no mundo? A maior parte dos empreendedores não é esse perfil assim. É uma família que junta e faz um restaurante, ou que faz um serviço específico. E o Sebrae, bem falado, apoia tanto, né, essa camada que é a maior parte da economia de todos os países no final do dia, né? É muito mais esses empreendedores que fazem essas soluções aqui pulverizadas, né? E ver, o que o Caio falou também dessa questão da criatividade do brasileiro, é uma força muito grande, né? E uma coisa que eu deparei lá com aprendizado assim, países diferentes, as pessoas vão ter acesso um pouco diferente às oportunidades, no final do dia, a fundo, a dinheiro, né? E às vezes esse excesso demais a dinheiro é um pouco de veneno também para o negócio. Se você começa a trabalhar de uma forma alavancada, que fala algo do tipo, você acaba não resolvendo uma dor de verdade. Então, eu não vou dizer nem que seja bom ou seja ruim, eu acho que os empreendedores, quanto mais oportunidades a gente tiver aqui, vai render mais, mas também a gente não ir com a cabeça de levantar dinheiro a qualquer custo para poder botar uma empresa de pé, né, que acaba acontecendo numa filosofia, até no marketing da vida aí, desses meios, que eu fico bem orgulhoso de ver histórias como a da Bia, ou de tantos outros que eu conheço dentro do Brasil, porque eu acho que o meu maior aprendizado que eu tive assim, uma certeza maior com tecnologia principalmente, empreender virou muito global mesmo. Você pode fazer um app aqui agora que um cara em Singapura vai usar, por algum motivo. Mas a capacidade de empreender é muito local. Né? São as pessoas que você conhece em volta, os talentos que você consegue se juntar para construir junto, porque sozinho você não vai fazer nada mesmo. Né? O acesso ao capital que você vai ter, as políticas públicas em volta que vão trazer isso. Então, assim, existe um lado de sim, se conectar com o mundo e ver que o mundo é um mercado possível do brasileiro empreender e alcançar. E às vezes a gente esquece isso pelo país ser muito grande, já ter muito mercado assim que a gente pode usar, mas tem fora também que a gente pode utilizar como mercado, né, para comprar nossas coisas, o que a gente produz. Mas isso precisa de uma força local muito grande também dessas conexões. Então, só a gente se conhecer nesse evento, né, esse grupo de brasileiros, vocês vão ver nas próximas séries aqui, outras pessoas fantásticas também, isso é mais um pontinho que ajuda a consolidar essa questão local, que possibilita a gente trazer coisas legais para o Brasil e para o mundo. Assim. Então, acho que esses dois lados, dentro e fora, vamos dizer assim, é a coisa que mais me marcou para eu aprender um pouco mais e cavucar um pouco mais na minha cabeça onde eu posso aplicar coisas legais sobre isso. Assim. Muito bacana. E indo para uma pauta até que complementa muito, uma pauta muito comum, né, para os fundadores, que é captação de recursos, né, que é investimento anjo, etc. Eu tive a oportunidade de estar presente na reunião global dos investidores, dos líderes investidores dos países, né, representando o Brasil e o nosso parceiro, que eu sou embaixador e parceiro da Anjo do Brasil. E assim, é impressionante como o Brasil, de novo, é uma referência, né, de organização, de tamanho, de impacto. Então, a gente tive a oportunidade de apresentar um pouco do trabalho de investimento anjo, de policy making de investimento anjo, de resultados, de rodadas, né, de iniciativas ali de fazer chegar esse dinheiro que é tão importante na fase inicial das startups brasileiras. E ao final ali daquele ambiente ali de mais de 40 países presentes, a turma ali chegou para querer trocar e aprender com o Brasil. Então, assina embaixo, Biano, que você trouxe e que Carol e Veri também reforçaram, porque essa síndrome de vira-lata não podemos ter, né? Então, é muito importante. E quando a gente vai para esse evento, um evento tão robusto, tão grande, tão diverso,
a gente vai achando que a gente vai apenas aprender, né? Apenas trazer. Mas não, a gente também tem muito a apresentar e virar como referência também. Mas algum conteúdo em especial vocês queriam dedicar, tipo uma frase que marcou, um palestrante específico, uma tecnologia diferente, uma metodologia que chamou a atenção, que vocês gostariam aqui de destacar para quem está nos assistindo? O que é que vocês queriam trazer? Eu gostei muito da fala do Brad Felton. Vai, Bia. Eu gostei muito da fala do Brad Felton. Eu sei que ele teve o livro, né, o Give It First, né? Essa parte toda da importância da mentoria é uma coisa que todo mundo sabe, mas que às vezes a gente se perde, a gente esquece, né? Eu acho que isso é uma coisa muito séria, muito importante, essa troca que pode existir a partir do momento que você se voluntaria, né, para ajudar a empresa, ajudar o founder, ajudar o ecossistema, ajudar até o policy maker mesmo, trazendo ideias. Eu acho que a fala do Brad Felton foi muito interessante, a importância que ele falou dos instigators, né? Que além de ter todas essas outras pessoas acontecendo, tem os instigators do ecossistema, como eles são importantes. Eu acho que tiveram algumas falas assim que eu achei muito, muito interessantes. Outra coisa foi em uma das sessões de investimento que eles estavam falando, elas estavam conversando sobre o namoro com o investidor. Em vez de você somente ir atrás do dinheiro, você ter esse período de entendimento, porque pode ser quem vai estar ali com você por um longo período. Então, esse momento de conhecer, em vez de somente ir atrás do dinheiro, é uma coisa interessante. Eu acho que foram muitas. Eu vou começar a listar aqui, eu acho que eu teve muitas falas, muitos momentos, muita coisa. Mas uma coisa que eu acho que acontece é que não é o complexo vira-lata que você falou também, mas é o fato de que um evento desse porte, nesse nível, a gente fica um pouco distante porque nem todos nós somos fluentes em inglês. Então, essa fluência no inglês é uma coisa que eu acho que o Brasil ainda tem que trabalhar um pouquinho mais, de ajudar as pessoas a chegar nesse ponto. E olha que a gente tem mais conhecimento de inglês até do que a gente pensa, porque nós escutamos músicas em inglês nossa vida toda, nós utilizamos 1000 palavras em inglês, mas eu acho que esse treinamento um pouquinho, essa melhora nessa área de comunicação, eu acho que é o que pode ajudar muito o Brasil a chegar nesse outro ponto. Pode ser não só o inglês, pode ser o espanhol, mas eu acho que essa ideia de você ter uma outra língua para você se comunicar. Eu sei que hoje em dia, com todos os AI que vão sair por aí, vai ter muitas outras oportunidades. Você tem uma reunião hoje em dia, já tem uma tradução simultânea, mas você poder conversar com alguém e trocar ideias com alguém na língua é uma coisa, assim, fundamental, que eu acho que o Brasil, o empreendedor, devia, se puder, dedicar um pouco do seu tempo, porque hoje em dia tem muitos recursos. E a Jive World pode ajudar, né, Carol? O World pode ajudar. Tem uma plataforma exatamente para treinamento da escuta. Mas não é só por isso, é porque realmente essa plataforma é uma dor que eu tive, né? Eu levei muitos anos estudando inglês. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, quando eu fui fazer a universidade, eu não conseguia acompanhar. E era falta do treinamento da escuta do inglês. Então, a gente tem essa plataforma Jive World, que é para treinamento de escuta, mas independente, não é sobre Jive World, é sobre você gastar um pouco do seu tempo e dedicar realmente 1 hora, 2 horas por semana para treinar uma língua que pode lhe dar uma oportunidade dessa conexão global. Muito bom. A diferença. E só complementando, eu percebi muito, até em intercâmbios que eu fiz, eu tive algumas oportunidades aí, até o brasileiro com medo de falar inglês também, e não se expor a esse momento que todo aprendizado é um pouco constrangedor, né? Então, se colocar em algumas situações dessas é muito importante de se desenvolver nisso, assim, ganhar confiança e a conversa, beleza, para ter a tradução, etc., a conexão das pessoas faz muita diferença para a confiabilidade no que você está fazendo. Né? Total. E eu acho que, aproveitando que a gente está falando de inglês, né, de conexões assim com outros ecossistemas, eu achei muito interessante a fala do Jonathan Ortmans, né, que é o fundador do
o GEC, e ele falou que os empreendedores, eles são os novos diplomatas do século XXI, né? E isso me pegou muito no evento de abertura, porque, de fato, acho que hoje muitas das conexões que são feitas, inclusive entre países, vêm de ideias, né, e de negócios que são trocados e que são iniciados, né, entre países, e muito por conta de empreendedores que não tiveram, ou melhor, tiveram medo, mas que foram com medo mesmo, né, porque medo a gente tem, faz parte do processo, mas que tiveram ali a coragem de se aventurar na internacionalização do seu negócio, que tiveram coragem de buscar parcerias fora, de buscar investidores fora, de fazer essa conexão entre países. E aí acho que um dos exemplos clássicos, assim, e de novo, acho que traz esse olhar do quanto o Sul Global ele tem muito a acrescentar, né? O próprio exemplo do M-Pesa, né, do Quênia, que é o grande Pix do Quênia. Assim, o Quênia faz isso há muito mais tempo, se não me engano, a solução deles é de 2007, né, e hoje eles conseguem, e foram uma das inspirações para o Pix brasileiro, que já é uma grande referência global quando a gente olha para a democratização, né, do sistema financeiro. Então, olha o quanto essas influências e conexões, né, foi um empreendedor que levou essa ideia, essa inovação começou, e isso gerou, né, Quênia está ali no top 3 potências africanas, quando a gente olha para países, e o quanto isso inspira e se conecta, né, e a gente já está olhando para a Quênia como potencial parceiro. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele também traz essa conexão, né, e de fato, acaba aproximando países, né, aproximando frentes que no primeiro momento não teriam essa conexão, se não fosse por uma ideia, por um desafio, né, por um problema ali que precisa ser solucionado em conjunto. Então, acho que esse foi um ponto também que acho que o Very, né, trouxe muito isso também, a Carol, de que o impacto, para ele ser global, ele precisa começar local, né? A gente precisa olhar para território, para cultura, né, para os desafios que a gente tem dentro da nossa comunidade, e a partir disso, com certeza vão ter outras comunidades ao redor do mundo que poderiam usufruir da sua solução, e essas conexões, né, elas são criadas a partir dali. Então, isso me pegou muito. Falei, nossa, realmente somos os novos diplomatas, né? Quantas conexões aí nós construímos a partir de um evento, por exemplo, né? Como esse. Muito, muito incrível. Eu concordo, porque eu acho que não. Até como o cara falou no Brasil, mas o empreendedor ele é meio que o driblador do mundo, assim, em termos do status quo. Né? A coisa funciona assim. Pô, eu não quero mais que funcione assim. Então, quando você vai para a política, quando você vai. Tem suas limitações mesmo de procedimentos, processos, formas, né, de espaços de poder também, né? Espaços de poder. Cara, o empreendedor ele tem uma certa liberdade de fala nesse sentido, né? Falar de empreendedor para empreendedor, de área, tira vários pesos em volta, assim, que você poderia ter, assim, porque você é próximo a essas questões de querer resolver um problema e ser mais pragmático, talvez, e também sonhador ao mesmo tempo, enfim. Então, abre essas conexões, é legal. Eu, particularmente, não tenho nenhuma fala, assim, uma frase, tanto que me marca, embora essas duas são muito boas, assim. E até porque minha memória com frases são horrível, né? Mas não é uma coisa que me marcou, e não é puxar saquismo no Brasil. Mas teve a Bia Santos, que teve uma hora que ela, na apresentação dela, no momento ali, né, no debate, foi muito, muito interessante, porque eu realmente sempre chama muito mais atenção para mim em exemplos, assim, muito claros, simples, diretos, de uma oportunidade, foi atrás dessa oportunidade, teve porta aberta, teve porta fechada, quando eu observei tal, quando meu time observou que tal coisa não era um caminho, a gente foi por esse caminho. Então, assim, quando tem pessoas, e a Bia representou isso muito bem, assim, acho que por isso que eu queria que vocês tivessem uma vendo, porque na hora que a Bia começou a falar, tem uns brasileiros levantando, parecia pai e mãe tirando foto e olhando. Teve isso, sim. Gente, eu me senti assim, obrigada Brasil, meus amigos brasileiros. Foi muito legal, e você via, tinha uma comunidade de umas mulheres, eu lembro se era Bermudas, alguma coisa assim, que elas também, a Bia falava, elas faziam assim, no tipo, sim, eu senti isso aí que você tá falando, garota, sabe? De um lugar totalmente diferente, mas assim, pô, tem isso, é mesmo, tipo, e se ver ali de alguma forma, mostra o quão, pô, a gente vive na mesma ilha chamada Planeta Terra, né?
com suas similaridades, e o exemplo de transpor algumas barreiras. E nesse caso era uma conversa muito sobre o empreendedor na sua primeira jornada de empreendedorismo, né? Alguém jovem, vale a pena investir, não vale a pena investir, né? Então, e aí tinha outras pessoas ali no palco falando sobre as motivações de se fazer isso. Então, para mim, ali foi muito marcante pelo contexto como um todo e como a Bia, enfim, o que ela e o time dela, a Barcos, fez e faz, traduz isso. E, cara, você pode pegar aqui qualquer startup do Brasil no mundo e falar, cara, vamos se familiarizar com aquilo. Isso para mim é marcante, porque eu vivi isso, vivo isso, então eu vejo um pouquinho de mim ali na Bia falando. Então, isso me marca bastante, assim, fazer, sabe? Muito bom, muito bom. A fala da Bia foi maravilhosa. Demais, O tempo passa rápido demais, já estamos aqui chegando já na reta final do nosso papo, dá para ficar aqui o dia inteiro, até como a gente ficou, né? 5 dias lá, trocando figurinha, interagindo, conhecendo e explorando ali cada potencialidade, né? De pensamentos também de cada um de nós. Então, eu queria aqui, para a gente encaminhar para a nossa reta final aqui do nosso papo bem gostoso, que dica você traz, né, para o fundador brasileiro que pensa em global, ou que ainda não pensa, né, em ser global, né? Que passos podem ser dados, que experiências podem ser vivenciadas. Já se falou aqui do inglês, né, que é muito importante, de não ter medo, mas o que mais que a gente pode trazer para essa turma que é daqui e que pode aí explorar e se destacar como o Bia se destacou, por exemplo, nesse evento agora no Indianápolis? Eu vou falar uma coisa que meu sócio Davi sempre fala, desde o dia que a gente começou. Para começar, comece. Então, se mexa, sabe? Vai ter um monte de coisa falando para você não fazer, vai ter vários motivos para você não fazer. Na verdade, você tem todos os motivos para não fazer. Mas se você quer começar, comece. Não dá nem para falar, você vai ter esse ou aquele problema. Todo mundo vai ter 1 milhão de problemas diferentes. Tem que ir andando e descobrindo esses problemas, se conectando com pessoas que já viveram problemas parecidos ou diferentes, né? E acho que a grande habilidade que o empreendedor tem que ter, eu acho que se fosse listar só uma, assim, é aprender. Então, seja aberto a aprender com você, com os outros, com o andando, então comece, né? O mundo tem bastante espaço, cabe a gente ocupar. Muito bom. Para mim, eu acho que, logicamente, você está empreendendo, vai ter momentos que vai dar tudo errado, cada vez que der tudo errado, você vai aprender de novo, cada erro é um aprendizado, leve nesse caminho, mas eu acho que uma coisa que eu acho muito importante, que foi importante para mim e que eu continuo fazendo, eu sempre procuro mentores para mim, e eu também gosto de mentorar. Eu acho que procurar mentores nas áreas que você quer crescer, quer entender mais, é uma coisa importante. Eventos como esse são ótimos para conectar com pessoas de outros mundos, de outros lugares, de outros backgrounds, que você também possa fazer essa forma de mentoria, essa troca, né? Então, a mentoria, às vezes, não é somente unilateral, né? Pode vir dos dois lados. Eu acho que quando uma pessoa do mundo corporativo é um mentor de uma startup, ele está aprendendo tanto, que ele está fechado ali naquele mundo. Então, a partir do momento que ele está conversando com alguém que está ali na ponta, cheia de ideia, pesquisando, tentando driblar o sistema, o cara corporativo está aprendendo. E a startup, a pessoa, o fundador também está aprendendo. Então, essas trocas, eu acho que são muito valiosas. Então, o meu conselho é sempre procurar ser mentor e mentorar pessoas e também arranjar um mentor ou vários mentores para você de todas as áreas. Boa. E eu acho que complementando, né, para você empreendedora que está começando, que, enfim, está olhando para esse mundão, né, e pensando como eu me conecto, como eu me jogo, eu costumo ter uma prática, e, enfim, eu acho que é uma prática comum entre empreendedores parceiros, assim, pessoas que eu me inspiro, que é o de, a partir do momento que eu estabeleço um objetivo, nem sempre você tem um caminho trilhado, né? Você sabe exatamente todos os passos que você, né, vai precisar dar para chegar até lá. E normalmente quando a gente espera ter todos esses passos construídos, ou pelo menos esse plano muito bem pavimentado, o tempo já passou, né? Você demorou demais e, enfim, talvez já tenha outra pessoa fazendo, ou, né, você tenha perdido o timing. Então,
Eu acho que a primeira coisa vem da vontade genuína de você estar nesse lugar. E a partir do momento que você estabelece esse objetivo, que você se vê nesse lugar, é você ir se conectando com pessoas e se movimentando e fazendo pequenos passos ali, né? Que te levem mais próximo daquele lugar que você quer chegar. E, de novo, a partir do momento que você dá o primeiro passo, o próximo aparece. Né? E as coisas vão naturalmente acontecendo. Eu tinha falado no início do ano que esse ano eu quero muito, né? Fazer meu application para estudar fora, fazer meu mestrado fora, estar mais em eventos globais. E desde o primeiro dia do ano eu venho me conectando, eu venho fomentando essa rede, falando com pessoas, me inscrevendo, né? Então, naturalmente, você vai dando pequenos passinhos. Eu não sabia exatamente qual seria o evento no primeiro momento, não sabia como eu ia chegar lá, mas eu tinha esse objetivo traçado. E, naturalmente, né? O GEC ele foi surgindo, eu fui entendendo, aí o convite surgiu, opa, isso já me conecta com essa universidade. E agora, até final do ano, eu tenho um plano muito bem estabelecido, porque em janeiro eu dei o primeiro passo. Então, as coisas, a gente não precisa ter tudo pronto, né? E toda a estratégia, né? Todo o plano para dar o primeiro passo e para se jogar na direção daquilo que você quer fazer, né? Ou daquilo que você quer ser. Então, acho que esse é o grande ponto. No início, eu esperava muito, assim, eu ficava com a sensação de que eu precisava ter todas as respostas. E acreditem, muitas delas vocês vão descobrir no caminho. Tá tudo bem, assim, tá tudo certo. Então, acho que essa é a minha grande... eu gostaria de compartilhar, né, com quem está nesse processo. Muito bom, gente. Eu queria trazer também alguns insights, né, para os fundadores. Assim, o próprio Rede Global, né, o GEM, tem um programa GEM Founders, né, que tem uma série de suportes para empreendedores de todo mundo, e entre eles tem a Copa do Mundo de Empreendedorismo, IWC, né, Entrepreneurship World Cup, que está com as inscrições abertas até o dia 30 de junho. Então, quem assistir esse vídeo até dia 30 de junho, né, se perceber ali como um potencial, eu acho uma grande iniciativa que pode ali levar até $1 milhão de investimento em vários milhões de dólares em benefícios ali coletivos para as startups, e a possibilidade de ir para a Arábia Saudita aí, participar da final e se conectar com essa rede global. Então, tem essa iniciativa e tantas outras, né? A Rede Mais é a parceira oficial da competição, né? Desse evento aqui no Brasil, e tantas outras. A gente organiza aqui também no Brasil o Get the Ring, que também é uma competição global ali de startups, que leva ali para outros palcos globais. Então, se participar, como o pessoal falou aqui, se jogar, né, interagir e aproveitar das mentorias que esses programas internacionais têm, programa de soft land, missões internacionais, acho que tudo isso é fundamental ali para quem está querendo ou pensando ou com medo de dar esse movimento. Então, essas iniciativas ali que têm esse suporte, que tem grandes organizações sérias por trás, eles são um grande primeiro passo para cada um ali que está pensando nessa jornada. Então, a gente mesmo na Rede Mais tem um programa de internacionalização de startups, o Global Mais, que a gente prepara ali os fundadores de estudar os mercados, de pensar ali quais são os países, de como é que vocês conseguem dar esse primeiro passo. Então, fiquem ligados ali nessas oportunidades que tem, né, da própria Rede Mais, do próprio GEM, né, do Sebrae, de tantos outros atores ali que têm feito a diferença no Brasil e no mundo para que isso aconteça, né? Então, muito bom, viu, gente? Excelentes dicas. Eu acho que a turma aí que está assistindo certamente ali deve estar com um caderninho cheio de anotações e tarefas ali para avançar. E eu queria agradecer de coração ali a cada um de vocês, poder passar aquela frase final, aquela mensagem final de despedida e de mensagem ali para quem está escutando o nosso podcast, por favor. Eu gostaria de agradecer o convite, dizer, Carol, estarei em Salvador em breve, então temos muito o que fazer. Veri, também te vejo por aí. Mande um beijo para o seu sócio, por toda a inspiração também com essa frase final, sobre dar o primeiro passo, também começar com o que temos, né? Sempre muito bom revê-lo, você é uma baita inspiração, todas as nossas trocas foram muito incríveis. Rodrigo também, querido, você é um exemplo para todos nós, assim. Nadador, tá, gente? Então depois pesquisem mais sobre o Rodrigo, que ele também tem caminhos
longos aí, vencedores no esporte. Eu acho que isso traz também uma inspiração muito grande para a galera que tem essa dobradinha. E dizer para entrar em contato com a gente, né? Eu acho que muitas vezes mais coisas ficaram em aberto, às vezes as pessoas querem trocar ideia. A própria Carol falou sobre mentoria. Então, a gente está no ecossistema, a gente pode conectar empreendedores que estão nesse caminho. Então, para você, founder, que está afim, né, de se conectar com a gente, vale super achar a gente no LinkedIn, trocar uma ideia. Todo mundo está super aberto aqui para tomar um café e continuar potencializando, acho que, essa rede no Brasil. Então, eu só queria deixar meu agradecimento e dizer que eu sempre aprendo muito mais do que eu compartilho. Eu acho que essa é a melhor parte, né, do processo. Então, obrigada mesmo. Eu também quero agradecer, Rodrigo, pelo convite, né? Foi ótimo, adorei realmente a conferência, adorei muito a delegação, né? Achei uma experiência assim fantástica. Bia, vai lá para casa. Indo para Salvador, você tem onde ficar, viu? E aí é isso. Gostei muito de tudo. Eu tô aqui. Quem quiser entrar em contato também para trocar ideias, para o que for, estou sempre disponível, tá? É isso. Muito bem. Estou sempre disponível. Me achar é fácil. É um nome fácil de achar por aí e entrar em contato. Fiquem à vontade. Obrigado a vocês por essa jornada que a gente começou aí nesse evento. Espero, enfim, a gente deve fazer bastante coisa junto aí ao decorrer de nossas carreiras e nossas amizades aí que a gente vai construindo. Pô, Paulino, parabéns de novo. Você é uma pessoa que tem esse talento de conectar a gente, de fazer, né, juntar assim, B com C, e daqui a pouco tem um alfabeto inteiro ali acontecendo. Parabéns de novo por isso, por ser essa figura. Eu acho que a Rede Mais existe e tem esse talento nativo até nas pessoas, todo mundo que trabalha na Rede Mais e que faz o negócio por conta dessa sua semente, assim, dessa sua forma. Contem comigo o que precisar. O curso está aí, o Verivaldo está aí, com bem mais gente legal aqui do lado da curso também que vocês vão conhecer, vai ser bem rico aí para vocês. E vamos nessa, ansioso para os próximos episódios aqui, e sempre que quiser pode convidar que a gente vai estar lá. Muito bom, gente. Super obrigado. Muito, muito. Sempre bom trocar com essas figuras incríveis. O tempo passa rápido, a gente se diverte, a gente aprende, a gente troca. Então, obrigado, Bia. Obrigado, Carol. Obrigado, Veri. Seguimos juntos, né? E para você que assistiu esse episódio, eu queria convidar para que assista os outros episódios, né? Temos outros 3 episódios ali com outras pessoas tão incríveis quanto, né? Que vão trazer outras perspectivas do Congresso e outros aprendizados. Então, sigam aqui o canal, fiquem com a gente, acompanhem, né, o nosso Instagram, @ImpulseForum, também o LinkedIn, o YouTube, tem sempre coisa boa ali que a gente está divulgando. E isso aqui foi apenas uma amostra do que a gente vai apresentar no nosso evento, o Impulse Forum, que vai acontecer no dia 4 de dezembro, em Salvador. Vai acontecer ali no Teatro da Casa do Comércio, então vai ser um evento belíssimo e esperamos todos vocês lá também. Então, em breve, inscrições abertas. E fique conosco e nos vemos nas próximas. Um abraço.